Bom, amados e queridos irmãos, aleluia, amados e queridos irmãos, nós vamos agora passar para a leitura da palavra do nosso bendito Deus. Aleluia, deixa eu abaixar aqui o fundo. Aleluia, vamos estar lendo a palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo 8, verso 6, que diz: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva, fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, a qual foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou sua trombeta, foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque tornaram-se amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele não escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então olhei e vi um anjo voar no meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que... Na verdade, o texto aqui, o certo é verso 13, então olhei e vi uma águia a voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, as trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Aí aqui vai vir depois no capítulo 9 a 5ª trombeta, e depois a 6, depois a 7ª, tá? Vamos parar aqui até a 4ª trombeta, que já tem bastante assunto para hoje, ok? Aleluia. Vamos orar. Bendito Deus eterno Pai, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Agora abençoa teus ouvintes, teus filhos, Pai, nesta tarde, no nome precioso de Jesus Cristo, que é teu Filho bendito, Filho do teu amor. Amém. Amados e queridos ouvintes, nesta tarde gloriosa está diante de nós um texto enigmático, um texto poderoso, um texto tremendo, interpretado de várias formas. Aleluia. Não é? Existe, pelo menos, tá? As mais conhecidas, 2 linhas de interpretação, tá, para a escatologia, ou para o Apocalipse, ou para alguns textos bíblicos, tá, dos últimos tempos. Essas 2 linhas de interpretação, vou botar aqui o mistério aqui para ficar melhor de falar, aleluia. Essas 2 linhas de interpretação é o seguinte: existe a interpretação dos pós-tribulacionistas e dos pré-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas, eles acreditam, tá, que Jesus vem depois da grande tribulação e que a igreja passa pela grande tribulação. Por isso o nome pós-tribulacionista. E existe os pré-tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação e que Jesus ele vem arrebatar a sua igreja, tá, antes da grande tribulação. Para isso, antes de entrar aqui, é preciso nós entendermos, tá, qual a diferença entre arrebatamento e a volta de Jesus. Qual a diferença entre a palavra grega harpazo e parousia. Você precisa entender isso, senão você vai se enrolar. Você precisa entender o que é falado para judeus e o que é falado para a igreja. Tá? Só tem 3 tipos de povos sobre a terra hoje que Deus trata de forma diferente: igreja, judeus e gentios. Tá? Nós somos gentios, mas como cremos em Jesus Cristo, somos igreja, então temos uma forma de ser tratado. Judeus têm outra forma de ser tratado. Por quê? Por causa da promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Não é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso 25 e diante? Que nós não devemos ignorar esse segredo, que Deus endureceu em parte Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Porque os judeus são amados por causa da promessa, porém são nosso inimigo por causa de Cristo. Como assim nosso inimigo? Porque eles não, os que não creem em Cristo, não receberam como Messias, eles são inimigos, eles nos têm como inimigo. Não que nós devemos ser inimigo deles, mas a Bíblia diz que eles são nossos inimigos porque eles não creram em Cristo. Tá? Mas, porém, tá, são amados por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Então, nós temos que saber o que Deus está falando para gentios, para judeus e para cristãos. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você voltar aqui nos selos, não é?
você também tem que entender outra coisa. Todos nós temos que entender, né? Como eu falo, tem que entender, todos nós. Que tem coisas que está sendo falado em Apocalipse que está na perspectiva da eternidade. Então, o livro ele não está em ordem cronológica, tá? Então, tem texto que está acontecendo lá na frente que, na verdade, já aconteceu aqui atrás, tá? E outra coisa, tem coisas que estão acontecendo, sendo vistas do céu e tem coisas também que estão sendo vistas da terra. Tem hora que João está arrebatado no céu, tem hora que ele está na terra, em arrebatamento, em visões. Então, tem coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? De uma perspectiva sendo vista no céu e outra perspectiva de acontecimento na terra. Por exemplo, agora nós estamos aqui. O que está acontecendo aqui agora? Estamos na rádio, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas no céu está acontecendo coisas, aleluia. Então, tem hora que João, ele está falando, tá? Deus está mostrando para ele coisas no céu e tem hora que Deus vai estar mostrando na terra, em visões escritas em partes diferentes do Apocalipse. Só que essas coisas, algumas vezes, vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Por isso que às vezes dá confusão, porque uma pessoa vê uma coisa aqui, vê outra ali, aí parece que é um complemento, mas não é, são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, para te entrar aqui no texto bíblico, é que quando fala dos selos, tá? Vai falar, depois dos 4 primeiros selos, eu já tenho a gravação sobre isso, tá? Se eu postar no YouTube, eu vou postar o link embaixo, falando sobre os selos do Apocalipse, sobre os 4 selos, sobre os 4 cavalos do Apocalipse. E quando fala sobre o 6º selo, vai falar o seguinte, que os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. Para quê? Eles diziam aos montes e rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então aqui é falado que o Cordeiro está irado nesse tempo aqui, do 6º selo, tá? E que é vindo o dia da ira, né? E quem poderá subsistir? Eu já tenho também outra gravação sobre 2 Tessalonicenses 2, que vai falar sobre o dia do Senhor, também chamado dia da ira, e também conhecido por nós como a grande tribulação. Tá? E este dia da ira aqui, nós temos que entender o seguinte, Paulo vai falar aos Tessalonicenses, tá? Capítulo 1, versículo 10, que nós esperamos Jesus do céu, o qual nos livra da ira futura, tá? Jesus ele nos livra da ira futura. E 1 Tessalonicenses 5,9 vai dizer que nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. Sendo assim, eu me incluo naqueles que creem na pré-tribulação, ou seja, acredito que a igreja será arrebatada a qualquer momento antes da grande tribulação, ok? Antes da grande tribulação, esse é o primeiro ponto. Porque os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, quando a grande tribulação é chamada de a ira de Deus. E se ela é chamada de a ira de Deus, e o crente não foi destinado para a ira, ele não poderá passar. Vai ter gente aqui na grande tribulação? Vai. Vai ter judeus? Vai ter gentil? Vai. Deus vai morrer muita gente? Vai. Vai ser salvo gente? Vai. Mas a igreja tem um outro tratamento, ok? Então, dito isso, vamos agora para frente. Então, as 7, que são trombetas? Trombetas, né, nos leva à ideia, você vai lembrar de Ezequiel, capítulo 33, você vai lembrar de Ezequiel sobre o ofício do verdadeiro profeta, né, porque ele tem que tocar trombeta anunciando coisas. Você vai lembrar da festa de trombeta, que é anúncio, que é chamamento do povo. Você vai lembrar, né, de coisas que estão prestes a acontecer, né, trombetas, tudo isso. O anúncio de um novo rei, trombetas, você vai levar da festa das trombetas. E nesse caso aqui, trombetas, se você for acompanhar bem, você vai ver que trombetas está anunciando que Jesus está vindo. Essas trombetas foram tocadas no céu, tá? E coisas aconteceram na terra. Vou ter que fazer depois um vídeo para falar sobre coisas ao mesmo tempo que estão escritas em vários pontos de Apocalipse e de outras partes da Bíblia,
que acontece nesse tocar das trombetas. Então a trombeta é um anúncio de coisas de Jesus que está para voltar e também é um alerta. E se você for pular aqui para a quinta trombeta, você vai ver que é um chamado também ao arrependimento para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Uma vez que as pessoas se arrependam dos seus pecados, ainda há chance, né? Você vai ver que no texto vai estar dizendo que muitos, mesmo acontecendo tudo isso, não se arrependeram dos seus pecados. E há um porquê também, na minha visão, de que pessoas não se arrependeram, tá? E vai chegar lá nessa parte ainda. Então vamos lá para as trombetas. A primeira trombeta foi dado capítulo 6, né? Vai dizer... Vamos voltar aqui mais um pouquinho. No capítulo 8, vai dizer que quando foi aberto o sétimo selo, tá, foi dado as trombetas para os anjos. Tá? E esse anjo, que estava com as trombetas, tomou o incensário, o outro anjo, e lançou sobre a terra, e houve o incensário, houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Jesus hoje, ele é o nosso intercessor direito do Pai, e ele faz a figura do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele tem um sacerdócio de interceder pelos homens, tá, junto a Deus. E dando a entender que lançando esse incensário na terra, que acabou o período de intercessão. Hoje, Jesus está à destra do Pai intercedendo pelos homens. Mas nessa época aqui, quando começam as trombetas, começa também o prenúncio do juízo. Depois você vai ver também em que, quando fala das taças, já o juízo. É como se Deus estivesse falando aqui que a intercessão dele agora pelos homens acabou. Tá? Agora só vai ser salvo os judeus que crerem em Cristo por ocasião da sua parousia, da volta visível de Jesus, porque ele prometeu isso em Zacarias 14, né? Então todo Israel será salvo. E também está escrito isso em Apocalipse capítulo 19. Mas vamos lá. Então, quando os 7 anjos preparam para tocar as trombetas, o primeiro tocou a sua trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, a qual foi queimada a terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Vemos aqui na primeira trombeta, isso nos lembra, tá, das pragas do Egito. Eu estava fazendo também um estudo sobre isso, e eu estava reparando que muitas pragas que acontecem em Apocalipse são semelhantes às pragas que acontecem no Egito. Né? Nós temos lá nas pragas do Egito um faraó que prendia o povo, nós temos, né, Moisés, que é o libertador, nós temos o povo de Deus e temos as pragas. E o que está acontecendo aqui em Apocalipse? Nós temos o anticristo que persegue o povo de Deus, que prende o povo de Deus, não é? Que nesse caso aqui o povo judeu, que vai estar na grande tribulação. Temos o nosso Moisés, que é Jesus. Moisés vai dizer que o Senhor ia levantar um profeta como eu, e todo aquele que não ouvir este profeta, sua alma será exterminada dentro do povo. Este profeta é Jesus Cristo, tá? Não é homem, esse profeta é Jesus. Se alguém dizer, esse profeta aqui que Deus vai levantar sou eu, é mentira. É mentiroso essa pessoa, esse profeta é Jesus. Se cumpre no Senhor esta palavra. Tá? Então, Jesus é como Moisés no Antigo Testamento, e as pragas também estão aí, o povo também está aí. E este povo será salvo no final de toda a grande tribulação. Okay? Então, esta praga, né, essa primeira trombeta, né, e vale a pena observar também alguns pontos. Tá? Esse assunto não se esgota aqui nesse áudio, ou neste vídeo, ou nesta palavra, ou em outras pessoas que vão pregar. Por quê? Porque Deus me deu uma revelação aqui ao ler esta palavra, e dá para outra revelação, e assim a palavra ela vai se renovando, e tem revelação a todo momento. Aleluia. Uma coisa que me chama a atenção, né, é que vai falar em todos os momentos das trombetas sobre 1/3 do mar, 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das criaturas. Isso me leva lá quando houve a rebelião, né, de Lúcifer no céu, Isaías 14 e Ezequiel 28 e 27, onde ele arrasta com sua atitude, né, de rebelião, de querer sentar no trono do Senhor, 1/3 dos anjos. E aqui então Deus está mandando um recado para ele, está mostrando a consequência da sua rebelião, e está mostrando para todo homem que toda rebelião também, ou todo o ato, ou toda ação, tem uma reação proporcional, ou pior, né? Pense você que, por exemplo, está no pecado, que isso vai trazer consequência. Tá? Mesmo que você se arrependa, pode trazer consequência. A prova disso é Davi, né, que se arrependeu do seu pecado, mas trouxe consequências terríveis. Então, antes de pecar, pense muito bem. Então, aqui, toda vez, vai estar falando sobre 1/3, 1/3, 1/3, né? Esse é um ponto a ser
pensado. E como também houve, tá, nas pragas do Egito, naquelas pragas que houve no Egito, houve também saraiva, fogo, né? Foi queimado um terço das árvores, um terço da erva verde. Repare, irmão, repare uma coisa também que me chama a atenção hoje, é a questão ambiental, né? Você veja que todo o globalismo, todo o mover esquerdista, vamos dizer assim, ele é a favor da natureza, né? Ele é a favor da preservação do meio ambiente, para passar uma ideia de que, né, a agenda do anticristo, repara bem, as mesmas pessoas que defendem aborto, casamento gay, são os que defendem a preservação ambiental. Tem alguma coisa errada aí, não tem não? Tem alguma coisa errada aí. Sabe por quê? Porque o anticristo, quando vier, ele vai vir na pauta de preservação ambiental. Por quê? Porque isso faz dele, qualquer pessoa que fala, vamos cuidar do meio ambiente, né? Vamos cuidar. Essa pessoa passa a ideia de uma pessoa boa, é uma pessoa que quer um mundo melhor, é uma pessoa que a mídia, as pessoas falam, nossa, olha só o trabalho dessa pessoa, ele quer um mundo melhor, não é? Ele quer um mundo bom, sim. Isso quando Deus faz isso, tá? Me chama a atenção do Senhor queimando um terço da árvore verde, porque o próprio diabo sabe que a primeira praga vem queimando tudo. E aí ele vai fazer o seguinte, para as pessoas que estão na terra, ele vai haver uma grande inversão, tá, do anticristo, mostrando que Jesus, que mandou a praga, foi tocada a trombeta e queimou-se a erva verde, vai se pintar um quadro de que esse que está fazendo essas coisas é o anticristo, uma pessoa má. E o anticristo, por sua vez, que vai estar na terra, que ele vem com voz de cordeiro, mas como um cordeiro, mas fala como um dragão, ele vai vir dizendo que ele é o Cristo. Por isso que Jesus vai dizer, muitos virão no meu nome, e se vier, não vá atrás. Se disser está no monte, não vá, se estiver no deserto, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. Porque quando o Senhor Jesus mesmo vier, todo olho das pessoas que estiverem na terra o verá. Então o anticristo, ele vem com a agenda ambiental. Guarde isso. A agenda ambiental faz parte da pauta do anticristo. O anticristo, ele vem pintando um mundo melhor para todos, contra a poluição, contra o petróleo, contra o gás de emissão, contra o derretimento do gelo da Antártida, né? Ele vem falando sobre aquecimento global. Tudo isso é a agenda do anticristo. Esqueça isso. Então Deus vai mandar um recado quando for vir o arrependimento, se arrependam. Então Deus vai mandar fogo queimando a árvore verde e fazendo assim também começar uma espécie de escassez de alimento, né? Você vai entender também por quê. Porque quando a pessoa, irmão, está com escassez de alimento, doença, tribulações variadas, a tendência é duas coisas acontecer. Ou a pessoa cai de joelho arrependido, ou essa pessoa vai se endurecer. Então, é o que acontece com o sol. O sol vem brilhando, aleluia. Você pega um balde de manteiga e bota um balde de cimento do lado. Você mistura a manteiga e mistura o cimento, a água, né, com cimento, tal, concreto mole, e um balde de manteiga. O mesmo sol vai amolecer um e endurecer outro. Assim também existem os vasos de misericórdia nesse último tempo, um remanescente que o Senhor vai salvar, ok? É isso que ele prometeu, Romanos 11, o Senhor salvará um remanescente de Israel. Aleluia. Que estarão amolecidos, vão se arrepender dos seus pecados, muitos deles, mas outros vão se endurecer e vão blasfemar de Deus por causa dessas pragas. Então a primeira trombeta, né, nos remete lá no livro de Êxodo, quando Deus manda, né, as pragas sobre Faraó. E também guarde isso sobre a agenda ambientalista, né? Essas pessoas que falam muito sobre o verde, tem demônio, é demônio mesmo, aleluia, louvado seja. Não tem que cuidar? Tem que cuidar, aleluia, tem que cuidar, mas o diabo, ele é do contra. Se Deus falar que vai destruir, ele vai falar que vai cuidar. Se Deus falar que vai cuidar, ele vai querer destruir, é assim que ele faz, aleluia. E mais para frente, tanto é que Deus vai destruir os que destroem a terra. Não significa dizer que aquele que faz algo errado que Deus vai apoiar, não é isso. É que isso aqui Deus está mostrando para nós que tem uma agenda ambiental de Satanás no anticristo e que ele vai logo de cara jogar tudo isso por terra. A outra coisa, antes que eu esqueça, é que nessa época que começam as trombetas,
De acordo com o primeiro selo, que entende-se que é o anticristo, aquele que vem no cavalo branco com um arco na mão, já está acontecendo o reinado do anticristo. Então, o anticristo já está aí, reinando. Hoje o espírito dele já está na terra, já está desde o dia de João. João vai dizer que muitos têm se feito o anticristo, né? Pelo que já é chegado à última hora. Mas existe um que o detém para que não se manifeste. E até que aquele que o detém for tirado, então se manifestará o anticristo. Também está descrito, eu vou mandar o link para os irmãos, 2 Tessalonicenses 2, nós vamos ver o que o detém o anticristo. Claro que é a igreja e o Espírito Santo, não tenho dúvida disso. Aleluia. Porque o que o detém está detendo já desde o tempo de João até hoje. Não é uma pessoa, porque pessoas morrem. Não é governo, porque governos passam. O que o detém é simplesmente a atuação daquele que está desde aquela época até hoje na terra, que é o Espírito Santo de Deus. Aí alguém vai dizer, mas então como que as pessoas serão convencidas se o Espírito Santo for tirado? E quem falou que Deus vai querer convencer alguém se a Bíblia diz, segundo Tessalonicenses 2,10, que Deus lhe enviará a operação do erro para que creia da mentira? Então o tempo de crer é hoje, irmão. O tempo conhecido para nós como o tempo da igreja, o tempo da graça, é hoje o tempo do arrependimento. Se pessoas hoje trocam Jesus por causa de um pouquinho de pecado noitado de farra, tu acha que quando chegar uma guilhotina no pescoço, pessoas vão perseverar na fé nessa época? Então se arrependa hoje, que dificilmente poucos serão aqueles que vão permanecer na fé nessa época da grande tribulação. Então a primeira trombeta, ela vai falar, né, sobre fogo, saraiva, né, foram lançados sobre a terra, foi queimada a terça parte. Outra coisa também importante